Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está aqui em estúdio a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. E os preços estão muito elevados e mesmo as pessoas que trabalham na agricultura no interior não têm condições para fazer chegar os produtos à cidade porque as vias de comunicação não estão boas. Ruas esburacadas, tudo aquilo que nós sabemos. E a ver-se muita gente nos contentores a procurar coisas no contentor para ver se encontra alguma coisa para comer. A irmã Maria do Céu Costa está a descrever-nos como é a vida em Angola, muito especialmente nos bairros que circundam a cidade de Luanda, onde ela mora, com a sua comunidade religiosa. As irmãs franciscanas missionárias da Mãe do Divino Pastor trabalham muito na área da educação, especialmente com crianças e com jovens, mas por ali tudo parece ser difícil. Além da pobreza, que ela acabou mesmo agora de descrever, há uma elevadíssima taxa de analfabetismo, os suicídios, especialmente entre os jovens, também são alarmantes e depois há muita corrupção. Tudo junto é um retrato preocupante deste país africano de língua oficial portuguesa. Nós temos uma entrevista com esta irmã portuguesa de 72 anos de idade e que está presente em Angola há um quarto de século. As suas palavras são um alerta e um desafio e vão ser, claro, um dos temas para conversar no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, vamos começar pela Guiné-Bissau e vamos até à Guiné-Bissau para assinalar a jornada de oração e de jejum que foi promovida pela comunidade católica no passado dia 4 de novembro. Este foi, de facto, um dia especial. É que, para além disso, houve também neste dia o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, ele publicou um decreto para o adiamento das eleições legislativas que eram antecipadas e que estavam agendadas para dia 24 deste mês de novembro. Um adiamento que surge depois de Embalo ter dissolvido o Parlamento no início de dezembro do ano passado, alegando que tinha havido uma tentativa de golpe de Estado. Portanto, foi neste cenário de instabilidade que decorreu então a jornada de oração e de jejum que mobilizou a comunidade católica um pouco por todo o país, mas com destaque para as missas celebradas, Catarina, nas catedrais de Bissau e de Bafatá. É isso mesmo, Paulo. Portanto, em ambas as catedrais escutaram-se palavras, então, de preocupação pela situação em que se encontra a Guiné-Bissau, apelando, por isso, aos responsáveis políticos do país para uma boa gestão do bem comum, para acudirem, de facto, aos mais necessitados, às famílias que já não têm o que comer, Paulo. A missa na catedral de Bissau foi presidida pelo vigário-geral da Diocese, o padre David Sioko. O sacerdote referiu que o povo da Guiné-Bissau está, de facto, cansado de divisões, de lutas, de violência, de ameaças e até de brutalidades. Mas na Catedral de Bafatá, o administrador diocesano, que é o padre Lúcio Berengatani, fez também um retrato muito duro do país, falando também, Catarina, de que há pessoas que passam fome e que não têm acesso aos cuidados mais básicos, por exemplo, de saúde. Sim, Paulo, portanto, nesta jornada de oração, de oração e de jejum, não é? Que foi convocada então pela Igreja Católica, ficou marcada pelas palavras desses dois sacerdotes, que fizeram como que uma radiografia do país, uma análise do país, que é um dos mais pobres do mundo, Paulo, e onde parece de facto estar tudo a falhar, estar tudo a faltar. E desde alunos que não têm escola, doentes que não têm hospitais nem centros de saúde para acudirem casos de necessidade e famílias que já não têm também o comer, Paulo. Casimiro Cajucam, que é o diretor da rádio Sol Mansi, a emissora católica da Guiné-Bissau, ele esteve a acompanhar este dia de jejum e de oração e enviou para nós, para o nosso programa, uma síntese do que de mais importante foi dito nesta catedral de Bafatá pelo administrador diocesano. Em Bafatá, o administrador diocesano, padre Lúcio Brentagani, conduziu a celebração e enfatizou a grave situação socioeconômica que atinge as famílias guineenses. Dirigindo-se aos responsáveis políticos e sociais, o padre Lúcio fez
um apelo direto. Há muita fome nas aldeias da Guiné-Bissau, há muitos doentes que estão procurando médicos, técnicos de saúde, mas não se encontram porque estão em greve, estão com muitos problemas internos e organizacionais. Há muitos alunos que querem ir à escola, mas não há escola para eles, porque o sistema educativo na Guiné-Bissau está bem complicado. Perante toda esta situação, o Evangelho de hoje nos convida a abrir o nosso coração para que possamos acolher, partilhar com esses nossos irmãos pobres, com dificuldades, cegos e que estão à procura de uma vida digna. Neste dia de jejum e de oração pela Guiné-Bissau também, vamos lançar um apelo aos governantes, aos políticos, aos militares, aos magistrados, à polícia. Não fechem os olhos perante o grito de socorro que vem dos pobres da Guiné-Bissau. Não feches os olhos, ouvidos perante o pedido de ajuda que vem de muitas famílias que não têm o suficiente para comer. A adesão ao dia de oração e jejum foi abrangente, envolvendo desde paróquias até escolas católicas que suspenderam suas atividades para que alunos e professores pudessem se unir à jornada de reflexão. Mantendo o foco na lusofonia, vamos agora até Moçambique para dar conta da situação de grande instabilidade que se está a viver neste país, com manifestações e protestos por causa do resultado das últimas eleições presidenciais e gerais, eleições que deram uma vitória folgada aos candidatos da Frelimo, mas que são contestados praticamente por todos os outros partidos, inclusivamente pela própria Igreja. Já lá vamos. A situação assume, de facto, foros de tal gravidade que neste domingo, dia 10, o próprio Papa Francisco deixou um apelo ao diálogo e à tolerância para que não se perca o caminho da democracia, da justiça e da paz em Moçambique. Sono preoccupanti le notizie che giungono dal Mozambico. Invito tutti al dialogo, alla tolleranza e all'instancabile ricerca di soluzioni giuste. Preghiamo per l'intera popolazione mozambicana affinché la presente situazione non faccia smarrire la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia e della pace. Foi o Papa Francisco no domingo, dia 10, logo após a oração do Ângelus, a pedir então a paz e o diálogo para Moçambique, país de onde chegam, como ele disse, notícias muito preocupantes. E que notícias são essas? Bom, como eu referi há pouco, tem havido manifestações por todo o país de contestação ao resultado das últimas eleições e que têm sido essas manifestações marcadas por uma grande repressão policial, havendo já várias dezenas de mortos. Na véspera de uma dessas manifestações, que foi no dia 7, o arcebispo de Maputo publicou mesmo uma mensagem a apelar também à paz e ao respeito pela vida humana. Nós temos essa mensagem que já vamos ver, já vamos escutar, mas é preciso primeiro fazer como que o enquadramento do que se está a passar. Nós podemos dizer que Catarina, que Moçambique tem vivido de facto dias de grande agitação política e também social. Sim, Paulo, sem dúvida, de facto estes últimos tempos têm sido de uma grande agitação social após então a divulgação dos resultados das eleições gerais e presidenciais no passado dia 9 de outubro, que deram, como o Paulo acabou de referir, então a vitória ao candidato da Frelimo, que está no poder desde 1975, mas cujos resultados têm sido fortemente contestados, com destaque então para Venâncio Mondlane, que é o líder do partido Podemos e que ficou classificado nestas eleições em segundo lugar. Bom, mas que resultados é que foram então divulgados? Bom, Paulo, segundo a Comissão Nacional de Eleições, o candidato da Frelimo, que é o Daniel Chapo, ficou em primeiro lugar, não é? Com cerca de 70% dos votos, e Mondlane ficou então em segundo lugar com cerca de 20%, pouco mais de 20% dos votos, Paulo. No entanto, Mondlane diz que os resultados ganhou, ele diz mesmo que ganhou as eleições e que tem apelado por isso a uma revolta geral da sociedade moçambicana. Muito bem, essa contestação deu origem já também a diversos momentos de grande violência,
com destaque, por exemplo, para o assassinato a tiro em plena cidade de Maputo de 2 colaboradores próximos do líder do Podemos. Entretanto, e como referimos já, tem havido a convocação de diversas manifestações um pouco por todo o país. Sim, Paulo, e que têm sido também marcadas por uma forte repressão policial, já com mais de uma dezena de mortos, talvez mais de uma centena de feridos. Estamos, de facto, a falar, então, de manifestações um pouco por todo o país, Paulo, desde a capital, Maputo, até Tete, Nampula e até à cidade de Pemba, que é no extremo norte de Moçambique. Muito bem, e foi precisamente no sentido da prevenção de mais atos de violência que Dom João Nunes divulgou então a mensagem que referimos há pouco, na véspera de uma dessas grandes manifestações que foi convocada para o dia 7 de novembro. O arcebispo de Maputo apelou em nome dos bispos de Moçambique à paz, ao respeito pela vida e para se evitar o derramamento de sangue. Compatriotas, neste momento de tensão, quando muitos se preparam para manifestar suas preocupações, como pastores, sentimos a urgência de nos dirigir a cada um de vós com um apelo à paz, tolerância e respeito à vida. Nossa sociedade, embora marcada por vários desafios, não será verdadeiramente transformada através do caminho da violência. Pelo contrário, é através do diálogo, da tolerância e da busca incansável por soluções justas que construiremos um Moçambique almejado por todos. Tal como afirmamos nosso último comunicado, apelamos ao respeito pelo direito à manifestação pacífica e alertamos igualmente aos participantes das manifestações para que não se deixem instrumentalizarem e serem arrastados para ações de vandalismo e desestabilização. Apelamos ao respeito à vida de cada pessoa e não usar a violência para abafar o anseio dos manifestantes, evitando o derramamento de sangue. Que Deus nos guie e nos ilumine. De Moçambique, onde a instabilidade é grande, vamos agora até ao Líbano. Desde 23 de setembro, os intensos bombardeamentos nas aldeias em redor de Jabolé, no norte de Beká, obrigaram já centenas de pessoas a procurar refúgio nos terrenos do convento das Irmãs Nossa Senhora do Bom Socorro. Na verdade, foram já cerca de 800 pessoas. Isto é um número impressionante. Catarina, e quantas irmãs é que vivem neste convento? Bom, Paulo, são apenas 15 irmãs e, como é fácil nós imaginarmos, deve ser difícil para elas lidarem de um momento para o outro com esta chegada de mais de 800 pessoas ao seu convento e que estão ali, de facto, abrigadas no seu convento. Aliás, as irmãs disseram à Fundação AIS que neste momento não conseguem, de facto, acolher mais ninguém, que está tudo, mesmo se quisessem, seria impossível. E como nós dizemos aqui em Portugal, uma expressão tipicamente portuguesa, de facto, neste momento o convento deve estar a arrebentar pelas costuras. Completamente. Bom, mas antes da guerra, digamos assim, o que é que faziam estas irmãs? Bom, Paulo, estas irmãs dedicavam-se essencialmente ao ensino. Portanto, elas têm uma escola aberta para as crianças ali de todas as religiões daquela zona, o que permitiu, de facto, que ao longo dos anos elas tenham estabelecido laços estreitos com a comunidade muçulmana local, que é, de facto, a comunidade que está mais presente, que é dominante, não é? Isso talvez ajude a explicar o facto desta maioria destas mais de 800 pessoas que se abrigaram no convento serem muçulmanas. Claro que sim, Paulo, porque de facto ao longo destes anos elas foram criando estes laços de confiança, estas relações de proximidade e neste momento, Paulo, neste momento de aperto, de aflição, claro que as famílias vão para o local onde elas se sentem seguras e de facto as famílias muçulmanas acabaram por ir bater à porta das irmãs, à porta deste convento, pedindo-lhes abrigo, não é? Pedindo-lhes socorro. Imagino que estas irmãs, a exemplo, aliás, do que acontecerá um pouco por todo o Líbano, estarão agora em grande dificuldade, não só para garantirem, como se imagina, um mínimo de dignidade para cada uma destas famílias. Sim, Paulo, nomeadamente agora que estamos a chegar ao inverno, não é? Portanto, há temperaturas muito frias naquela região do Líbano e, por isso, conseguir aquecimento, conseguir água quente, conseguir comida, como é óbvio, não é? Para todas estas pessoas, é de facto, neste momento, algumas das questões que mais inquietam estas irmãs. Esta história ilustra também bem a urgência da campanha lançada em Portugal
Portugal, pela Fundação AES. Já falámos aqui desta campanha de apoio ao Líbano, que é um país que atravessa, de facto, um dos momentos mais difíceis da sua história. Sim, Paulo, face a toda a situação, esta crise que nós temos falado aqui tantas vezes no nosso programa, não é? Uma crise profunda que se está a viver neste país. De facto, a Fundação AES lançou aqui em Portugal, mas também lançou a nível internacional, então, esta campanha de ajuda de emergência com um objetivo muito claro, que é de angariar pelo menos 1 milhão de euros para ajuda concreta à Igreja do Líbano, neste sentido de ajudar a dar uma resposta mais efetiva a todo este esforço que neste momento esta Igreja está a ser confrontada, não é? Muito bem. Eu recordo, a campanha chama-se SOS Líbano e tem vindo a receber uma resposta muito forte, muito positiva, digamos assim, por parte dos portugueses. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, os portugueses, os benfeitores portugueses da Fundação AES mostram sempre nestas situações de maior dificuldade, não é? Destas situações que nós muitas vezes trazemos aqui, mostram de facto um gesto de solidariedade que é incrível, que é extraordinário. E por isso, quanto maior é o sofrimento destas comunidades cristãs, também maior é esta solidariedade dos portugueses. E isso tem-se verificado nesta campanha que de apoio direto à Igreja do Líbano e a todos os que nos estão a ver neste momento, Paulo, a todos os nossos benfeitores, a todos os nossos amigos, a todos os nossos telespectadores que estão neste momento a ver, o meu muito obrigada de facto por estes gestos tão bonitos de solidariedade para com esta Igreja e que, em nome até destas irmãs que neste convento que acolheram estas 800 pessoas neste momento, muito obrigada por toda esta generosidade e por permitir às irmãs de acolher de facto estas pessoas e que possam ajudá-las neste momento tão difícil. Muito bem, excelente. Já o sabemos, a guerra está a tornar mais difícil, muito mais difícil, a já muito dura vida dos libaneses. Antes da guerra, a pobreza era já generalizada para muitas famílias. Bom, mas agora vamos recuar um ano. Vamos até meados de novembro de 2023. Nessa altura, as irmãs de São José estavam já atarefadas com uma missão muito especial. Elas queriam dar roupa nos dias muito frios do inverno. A roupa é um bem essencial nesta região do globo. Dar roupa quente a cerca de 10 mil crianças. E estas roupas foram, no ano passado, um presente de Natal. Um presente de Natal que só foi possível graças ao apoio que a Fundação AES deu a esta congregação religiosa, como nos vai explicar já de seguida a irmã Raimonda Saad. Bonjour, je suis Raimonda Saad, des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Je suis responsable du projet Noël pour l'année 2023. Notre titre cette année, c'est « Créer la joie si vous ne la trouvez pas ». À cause de toutes les situations qu'on vit au Liban, la guerre, les crises économiques, on a décidé avec tous les volontaires qui nous aident de créer la joie. Oui, nous pouvons créer la joie grâce au Seigneur, grâce au Jésus-Christ. Notre projet a commencé, on a acheté les vêtements, les enfants ont choisi ce qu'ils veulent et maintenant on a une vingtaine de volontaires qui viennent chaque jour, qui préparent les listes, préparent les cadeaux. Ces cadeaux vont arriver à peu près à 11 000 enfants tout autour du Liban. Même ils vont arriver au sud du Liban, malgré la guerre, malgré toute la situation difficile. À peu près, il y a 500 enfants du sud, même plus, vont profiter de ce projet. Merci pour tous les volontaires, pour tous les bienfaiteurs. Merci pour Church in Need ACN qui nous aide pour la deuxième année pour qu'on puisse vivre ce projet. Nos chers donateurs, merci beaucoup, car c'est grâce à vous, grâce à votre donné, à tout ce que vous avez donné, on a pu réaliser ce rêve. Merci, merci de tout notre cœur. Et on sait bien que Jésus-Christ vous bénit là où vous êtes. Et avec chaque cadeau, avec le sourire de chaque enfant, il y aura un don spécial pour chacun de vous. Merci. Falámos das irmãs que se têm desdobrado no acolhimento dos que estão a maior sofrimento no Líbano, mas poderíamos estar a falar de padres, ou também, por exemplo, de seminaristas ou de catequistas. Bom, e isto vai-nos levar agora ao encontro de um jovem que sonha ser sacerdote. Mas no Líbano, que é um país que enfrenta tempos tão difíceis, o que é que poderá levar um jovem a querer seguir o sacerdócio? Foi isso que perguntámos a Liban Adma. Num tempo em que só nos chegam, de facto, do Líbano notícias de guerra, de bombardeamentos, de violência, de morte e destruição, é bom escutar jovens assim, que vivem apenas em função dos outros. Jovens sem medo.
almost all Lebanese people are struggling to maintain basic needs: food, health, water. And all the young people are leaving Lebanon to seek education and to seek work. Even the vocation become smaller and minimized every year because of the economical crisis. We used to have around 120 seminarians. Now, every year, we have only 15 seminarians. Whatever the situation is, we as seminarians, we take it as a mission to go, to serve people, to listen for all the troubles and issues the person have. So the solution of this crisis in Lebanon is to love. We work on the people in order not to fear, in order to help them overcome it, to support them mentally, spiritually. So Christians in Lebanon have to be the light. Even though we have one person that have faith, we will overcome all the obstacles. It's very important for Christian people to stay here. E das palavras deste seminarista tão empenhado na sua formação para o sacerdócio, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. A China e a Santa Sé assinaram pela terceira vez o acordo para a nomeação de bispos com o consentimento de ambos os Estados. Depois de o terem assinado pela primeira vez em 2018, este acordo foi renovado em 2020, 2022 e agora em 2024. Desde a assinatura em 2018, ano que aliás foi precedido da carta do então Papa Bento XVI aos chineses do continente, este acordo tem vindo a ser renovado também pelo Papa Francisco, que tem mostrado todo o interesse em que haja uma maior aproximação entre a Santa Sé e a República Popular da China. Com este acordo e com esta renovação, mais bispos são esperados nos diferentes trabalhos que vão sendo realizados na Santa Sé, com vista à melhoria das performances, digamos assim, do que é a Igreja Católica, não só em Roma, como também no resto do mundo. Recorde-se que já para o Sínodo dos Bispos e também para as Jornadas Mundiais da Juventude, que vêm sendo realizadas um pouco por todo o mundo, têm sido convidados bispos da China continental, que têm tido o beneplácito das autoridades de Pequim para se juntarem a esses eventos. Também há hoje visitas que vão sendo efetuadas entre os bispos de Macau e Hong Kong, ou feitas pelos bispos de Macau e Hong Kong na China, e encontros que vão sendo mantidos, aqui sim, entre os bispos das duas regiões administrativas e com bispos também do continente chinês. O governo de Pequim mostra-se disponível para que haja uma maior abertura dos católicos na sua profissão de fé no país, e também tem procurado que haja uma maior harmonia, não só nas relações entre Pequim e a Igreja Católica, como um pouco com todas as religiões que fazem parte do mosaico religioso da República Popular da China. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos escutar a irmã Maria do Céu Costa, de Angola,
e as suas preocupações com a pobreza e com o analfabetismo. E vamos também até ao Burkina Faso, país tema da campanha de Natal da Fundação AIS, e vamos também falar do lançamento do relatório aqui em Portugal, o relatório Perseguidos e Esquecidos, sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Muitos temas para depois de um breve intervalo. Até já! Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São, por isso, autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles.
7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. يكون أكثر هذا الشيء أو عادة؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. O continente africano ocupa cada vez mais espaço nos nossos programas. É um sinal evidente também do aumento da violência contra as comunidades cristãs, normalmente por causa dos ataques também crescentes de grupos terroristas ligados ao jihadismo, ao extremismo islâmico. Violência que arrasta milhões de pessoas para uma pobreza também crescente. Mas este não é o único problema. Em África há países profundamente ricos, mas onde vivem também populações na mais absoluta miséria. É assim, por exemplo, em Angola. Recentemente, uma irmã, cuja missão fica situada perto de Luanda, passou pela sede da Fundação AIS em Lisboa para pedir ajuda. Ajuda para quê? Para a distribuição de bíblias e de outro material catequético, e falou connosco, desabafou connosco e disse, Catarina, que em Angola há muitas pessoas que passam fome, mas não só, há mais problemas. É verdade, ela falou de facto desses problemas, não é? E disse-nos que para além da fome, ela diz que é frequente, por exemplo, ver pessoas a vasculhar o lixo nas ruas, referiu também que há outros problemas graves, como por exemplo de haver muitas crianças que estão fora do sistema de ensino, que há muito analfabetismo e talvez, ela diz, em consequência de tudo isto, também há muitos suicídios, principalmente entre os jovens. A irmã Maria do Céu Costa tem 72 anos de idade e está em missão há um quarto de século em Angola, na região de Luanda, num bairro que fica situado perto do aeroporto. O relato que fez esta religiosa da congregação das franciscanas missionárias da Mãe do Divino Pastor é, Catarina, preocupante. Sim, Paulo, é de facto muito preocupante porque ela denuncia, no fundo, um problema estrutural na sociedade angolana, que é a pobreza. Portanto, ela está amargurada face ao avolumar da pobreza da população angolana, que resulta essencialmente da falta de trabalho, claro, mas também, especialmente entre os jovens, que também é muito preocupante, mas também a questão da corrupção, que é de facto um problema generalizado na sociedade angolana, Paulo. O desemprego em Angola ultrapassou os 32%.
no primeiro semestre deste ano. As palavras da irmã sublinham também as preocupações dos bispos angolanos que estiveram reunidos, Catarina, na última semana de setembro em Assembleia Ordinária. Sim, Paulo, e no fim dessa Assembleia, no fim desse encontro, então a Conferência Episcopal, que reúne não só os bispos de Angola, mas também de São Tomé e Príncipe, expressou de facto esta urgência de se combater a fome. E o bispo de Cabinda, que é o porta-voz da Conferência Episcopal, ele disse mesmo em declarações à comunicação local que nenhuma nação pode sobreviver de barriga vazia. Nós temos uma entrevista com a irmã Maria do Céu Costa, que vamos começar a ver já de seguida, mas antes disso importa ainda dizer que ela se mostrou de facto muito preocupada com o estado a que chegou o país, Angola, que é, e temos de o dizer uma vez mais, uma nação muito rica, onde abunda, por exemplo, petróleo, minas de ouro, prata, diamantes até, mas onde há tanta pobreza. E isto, Catarina, também é preciso dizê-lo, é escandaloso. Sim, sem dúvida, Paulo, é de facto escandaloso, e é sempre escandaloso quando nós nos apercebemos que, ou constatamos que num país há tanta pobreza, há tanta miséria, há tanta fome, há tantas pessoas que estão de facto de mãos vazias num país tão rico como é o caso de Angola. Portanto, a irmã Maria do Céu Costa, o que ela fez, o que ela faz é tentar ajudar na medida do possível, e por isso pediu-nos apoio, não é? Nesta luta diária que tem sido a sua vida nos últimos anos, que é contra o analfabetismo também. Há 25 anos que a irmã Maria do Céu Costa trava esta batalha neste país africano de língua oficial portuguesa. A sua luta principal é mesmo essa, que é o combate ao analfabetismo, que é talvez, podemos dizê-lo, talvez a primeira ferramenta para que as pessoas possam sair também da pobreza. Vamos então escutar a irmã na entrevista que concedeu ao nosso programa, quando esteve na sede da Fundação AIS em Telheiras, em Lisboa, uma entrevista que, aliás, nós vamos continuar a emitir por aqui ao longo das próximas semanas e que começou com a irmã Maria do Céu Costa a apresentar-se. Sou a irmã Maria do Céu Costa, sou irmã franciscana, missionária da Mãe do Divino Pastor. Estou há 25 anos em Angola, vivo na Maianga, aqui perto do aeroporto, e a minha missão lá como missionária é a formação. Portanto, sou professora e também formação de jovens. A minha preocupação é formar jovens com valores humanos e cristãos. Temos aqui a honestidade, que faz muita falta, a responsabilidade, também quando as pessoas se juntam, às vezes muitas violências, muitos ódios, muita feitiçaria. Então a minha preocupação é realmente a formação humana, que as pessoas sejam livres, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas sintam amor ao próximo, portanto amar o próximo, porque a vida cristã é mesmo assim, deixar de pensar em si para pensar nos outros. Eu também, como missionária, também deixei o meu país, Portugal, e estou aí há 25 anos. Essa preocupação de formação. Quanto à vida social e política, as coisas não estão muito bem em Angola. Existe muita fome, os preços dos produtos estão elevados. E o governo está preocupado na agricultura, mas ainda é muito deficiente e os preços estão muito elevados, e mesmo as pessoas que trabalham na agricultura no interior não têm condições para fazer chegar os produtos à cidade, porque as vias de comunicação não estão boas. Ruas esburacadas, tudo aquilo que nós sabemos. E a ver-se muita gente nos contentores a procurar coisas no contentor para ver se encontra alguma coisa para comer, outros à procura de garrafas, outros à procura de metais, a ver se conseguem alguma coisinha, algum dinheirinho para comprar pelo menos alguma comida para eles. De Angola, país rico onde vivem tantas pessoas na pobreza, vamos agora até ao Burkina Faso. A violência terrorista está a atingir proporções inquietantes neste país e os cristãos, apesar de serem uma minoria, são um dos alvos dos grupos armados jihadistas que praticamente já controlam metade do país. À Fundação AIS têm chegado histórias dramáticas de populações em fuga, de sobreviventes que pedem socorro, de famílias em angústia, e por isso a Fundação AIS acaba de lançar aqui em Portugal uma campanha de solidariedade, uma campanha de ajuda e de socorro para com estes cristãos. Para já,
E ainda antes de falarmos desta campanha, importa lembrar que é já daqui a dias que vamos ter a apresentação em Lisboa e depois em Santarém, Aveiro e Évora de mais um relatório da Fundação AIS sobre a perseguição aos cristãos no mundo. É verdade, Paulo, sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Portanto, é um relatório que a Fundação AIS publica de 2 em 2 anos e que faz, no fundo, um retrato da evolução da violência contra as comunidades cristãs em todo o mundo. O relatório chama-se Perseguidos e Esquecidos e vai ser apresentado então em Lisboa, Santarém, Aveiro e Évora. E nós vamos ter entre nós um sacerdote do Burkina Faso para nos contar, olhos nos olhos, como é que é então a vida dos cristãos no seu país, precisamente que é um dos países em que é mais visível este aumento da perseguição contra os cristãos. Exatamente, Paulo, e aproveito aqui a oportunidade para convidar quem está lá em casa para deixar este convite para aparecer no lançamento nas várias cidades que o Paulo referiu, não é? Lisboa, Santarém, Aveiro e Évora. Portanto, para aparecerem, para estarem connosco, para poderem também ver e estar no lançamento deste relatório, que é muito importante, e é importante, Paulo, porquê? Porque é importante que cada um de nós saiba o que é que efetivamente está a acontecer neste momento no mundo, relativamente a esta questão da perseguição aos cristãos, que é um tema tão sensível porque está intimamente religado com os nossos direitos como enquanto homens, de que podemos ter esta liberdade. E por isso é muito importante que cada um de nós, e deixo aqui de facto este convite para quem está lá em casa para ir e para aparecer, é muito importante que nós saibamos o que é que está a acontecer e por isso, nesse sentido, nós convidamos então este padre do Burkina Faso, que vai estar connosco e que nos vai dizer então como é que é o dia-a-dia da vida dos cristãos no seu país, como é que é a realidade deste país e que, como o Paulo disse, de facto, quase diariamente lhes chegam histórias dramáticas, testemunhos desta violência contra os cristãos neste país. O padre chama-se Jacques Arzoma Savadogo, tem 44 anos e vem da diocese de Oigoia, que fica situada no norte do Burkina Faso. Nós temos uma entrevista com ele, que vamos também começar a escutar daqui a pouco, mas importa continuar a aprofundar este tema, no fundo o tema do Burkina Faso, até porque, como foi referido há pouco, a Fundação AIS acaba de lançar aqui em Portugal também uma campanha de solidariedade para com estes cristãos. É verdade, Paulo. De facto, nós temos vindo, como eu disse há pouco, a receber quase diariamente histórias, testemunhos, histórias dramáticas, não é, da perseguição aos cristãos no Burkina Faso. São histórias terríveis que nos têm chegado de pessoas, de famílias que são vítimas desta violência terrorista, são vítimas da violência dos grupos jihadistas que já controlam, e é também importante nós dizermos aqui aos nossos telespectadores, Paulo, que já controlam quase metade do Burkina Faso. E, portanto, faça tudo isto, faça tanto sofrimento a todas estas notícias, a tudo o que nós temos recebido, a tudo o que nós temos ouvido, nós não podíamos de forma alguma ficar indiferentes e por isso esta campanha para o Burkina Faso. Muito bem, vamos continuar a falar disto aqui no nosso programa, mas quais são os grandes objetivos então desta campanha de apoio à Igreja do Burkina Faso, campanha de Natal da Fundação AIS aqui em Portugal? Bom, Paulo, o grande objetivo, o principal objetivo é sem dúvida o de apoiar as comunidades cristãs que são perseguidas, que são vítimas desta perseguição e que estão neste momento em sofrimento. São famílias inteiras que já passam fome, são crianças que estão abandonadas e que estão sem acesso à escola, à escolaridade, portanto são pessoas que neste momento têm falta de tudo. E além disso, Paulo, é também preciso, para além de ajudar, de haver esta solidariedade para com a comunidade cristã do Burkina Faso, é também preciso alertar o mundo e por isso é tão importante esta campanha para informar aqui, por exemplo, neste caso agora os nossos telespectadores, alertar os nossos responsáveis políticos, os responsáveis das nações para esta situação, para tudo o que está a passar neste momento no Burkina Faso. E por isso é preciso mobilizarmos a sociedade para que todos juntos possamos então confrontar e tentar, na medida do possível, tentar ajudar a resolver estas situações dramáticas e estas notícias dramáticas que temos recebido do Burkina Faso, Paulo. Por falar em notícias dramáticas, ainda recentemente, há poucas semanas, no início de outubro, nós falámos aqui no nosso programa do massacre de pelo menos 150 pessoas durante 3 dias ininterruptos de ataques numa simples aldeia na região leste do Burkina Faso. Podemos dizer que são histórias como estas que levaram, de facto, a Fundação AIS a avançar também já com esta campanha de Natal. Claro que sim, Paulo, porque, como eu disse há pouco, de facto é raro o dia em que nós não recebemos uma notícia, não recebemos uma história, um testemunho de um padre, de uma irmã, ou de um leigo, não é? Ou de um catequista, sobre esta violência que está a existir no Burkina Faso. E por isso, por termos a noção do que é que está a
acontecer, é preciso também saber que neste momento há milhares e milhares de pessoas no Burkina Faso que estão a passar por dificuldades, há milhares de cristãos que foram obrigados a sair das suas casas, que estão neste momento deslocados e por isso que estão refugiados, há pessoas, há famílias inteiras que estão neste momento sem nada e por isso é preciso nós ajudarmos porque estão neste momento na mais absoluta necessidade de tudo, não é? Não têm absolutamente nada, Paulo. Bartolomeu é um desses milhares de cristãos. Ele e a sua família viviam em Dablo, pacificamente, até que os terroristas chegaram. Foi num domingo. Os terroristas cercaram e atacaram a igreja, mataram o padre e mataram alguns dos fiéis. Bartolomeu estava lá e teve de fugir com a mulher e com os filhos. Agora está sem nada. E tem ainda até pesadelos sobre o que aconteceu. Ele diz que ainda consegue ver os rostos dos homens que atacaram a sua aldeia. A história de Bartolomeu é a história também de milhares de cristãos do Burkina Faso. É por causa deles que a Fundação AES lançou agora a campanha de Natal que a Catarina tem estado a referir. Eles chegaram no domingo, cercaram a igreja, entraram com armas e dispararam contra nós. Mataram 5 pessoas e o padre. Depois de matarem as pessoas lá dentro, juntaram todas as coisas, bancos, o que estava no altar, colocaram-nas no meio da igreja e incendiaram-nas. Ainda consigo ver os seus rostos. Alguns tinham armas, outros tubos de aço nas mãos. Não sei porque é que fizeram isto. Eles não disseram. Fugimos da igreja e partimos no dia seguinte. Tivemos de fugir e abandonar todos os nossos pertences, gado, tudo. Tive de deixar 8 vacas e 50 cabras. A nossa vida em Dabo era pacífica. Não era fácil, mas era pacífica e com a família. Agora não temos casa nem comida. Aqui não temos terra para cultivar. Por vezes consigo vender algumas bebidas à base de ervas para sustentar a minha família. O relato que escutámos do Sr. Bartolomeu, um cristão que foi forçado a fugir da sua aldeia, é um exemplo apenas um exemplo das histórias que a Fundação AES tem vindo a receber do Burkina Faso. Para auxiliar estes cristãos, a Fundação AES lançou uma campanha aqui em Portugal e para isso convidou um sacerdote, o padre Jacques Arzoma Sabadogo, para o lançamento, já dia 20, em Lisboa, do relatório Perseguidos e Esquecidos sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Lançamento que vai acontecer, Catarina, no MUD, que é o Museu do Design em Lisboa. É isso mesmo, Paulo. Portanto, vai ser já no próximo dia 20, na quarta-feira, então no MUD, na Rua Augusta, número 24, é na antiga sede do Banco Nacional Ultramarino. Portanto, vamos fazer então a apresentação do nosso relatório com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que muito nos orgulha. O relatório será apresentado pelo professor catedrático Jorge Bacelar Gouveia e a sessão vai contar, claro, com o testemunho do padre Jacques, que nos vai então falar da situação trágica em que se encontra neste momento a comunidade cristã no seu país, no Burkina Faso. E depois da apresentação nós vamos ter, aliás, como já vem acontecendo desde há vários anos, porque estamos a falar também, isto é tudo integrado na Red Week, a Semana Vermelha, vamos ter então também a iluminação
de vermelho de diversos monumentos e igrejas. É isso mesmo, Paulo, e esse é talvez o ponto ou o momento mais simbólico, não é? De toda esta semana, de todo este dia, porque vamos de facto iluminar de vermelho diversos monumentos, como temos feito nos últimos anos, como por exemplo o Cristo Rei em Almada, ou por exemplo, que tem com este objetivo claro de chamar a atenção dos portugueses sobre esta situação, para esta temática tão importante que é ao nível dos direitos humanos. E portanto, nesse dia, então, logo depois da apresentação do relatório, vamos então iluminar de vermelho, também graças ao apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a estátua de Dom José na Praça do Comércio em Lisboa. Muito bem. Então a estátua de Dom José em Lisboa vai ser iluminada de vermelho. Vermelho, a cor de sangue dos mártires, simbolizando assim a perseguição aos cristãos, depois da apresentação do relatório da Fundação AES no MUD, que é o Museu do Design, que fica na Rua Augusta. E tal como a estátua de Dom José em Lisboa ou o Cristo Rei em Almada, centenas de outros edifícios e igrejas e monumentos vão ser iluminados de vermelho durante esta semana, entre 18 e 24 de novembro, em todo o mundo. É uma iniciativa global da Fundação AES. Estamos a falar da Semana Vermelha, da Red Week, de alerta para a questão da perseguição religiosa no mundo. Uma iniciativa da Fundação AES Internacional e que em Portugal vai ter o seu momento mais significativo com a apresentação do relatório Perseguidos e Esquecidos sobre a perseguição aos cristãos no mundo, apresentação que contará com a presença do padre Jacques Savadogo, do Burkina Faso. Nós temos uma entrevista com ele que aliás começámos a escutar na semana passada e que agora vamos retomar. E uma pergunta incontornável a fazer a este sacerdote, que é oriundo de um país onde de facto a perseguição aos cristãos é tão forte, tão dramática, a pergunta teria de ser sobre a fidelidade e a coragem de quem sofre uma tal violência. Como é que se pode explicar, e esta é que é a pergunta, como é que se pode explicar que, apesar de um ambiente tão ameaçador, os cristãos ainda se reúnam nas igrejas, ainda rezem em público, ainda ofereçam ao mundo uma tão forte manifestação de fé? Vamos escutar a resposta do Padre Jacques. Despite this situation of persecution and of difficulties of the church in Burkina, the Christians do not stop going to church. So they keep on doing it. Either they gather themselves in the churches to pray, or they gather themselves in houses where they can also pray. What is giving them this strength? I think this is first and foremost the grace of God. It is this grace of God that enables them not to give up. And secondly, we know that many people are praying for us. And because of this willingness, this awareness that they are not alone in their sufferings, they keep on going to the churches, they keep on living their faith. And thirdly, we also know that from the history of the church, when persecution comes, when difficulties come, it is also a way for the Christian to keep united, to be united, and it also awakens in them this awareness of martyrdom. And that's why we can also thank all the people who are praying for us, because we need it
so that the church may not die there, so that the faith may not die there. Escutamos o padre Jacques Arzoma Savadogo, que vai estar então em Portugal, a convite da Fundação AIS para a apresentação no nosso país do relatório Perseguidos e Esquecidos e também para a campanha de solidariedade para com os cristãos do seu país, o Burkina Faso. E assim chegamos então ao fim do nosso tempo. Recordo uma vez mais que estamos a ter já a Red Week, que é a Semana Vermelha, que vem desde o dia 18 e vai até dia 24 de novembro, e entre as muitas iniciativas haverá o lançamento no MUD, no Museu do Design, em Lisboa, dia 20, pelas 17h30, do relatório Perseguidos e Esquecidos, com o professor Jorge Bacelar Gouveia e o padre Jacques Arzoma Savadogo, que vem então do Burkina Faso. Mas vamos ter também iniciativas em Santarém, em Aveiro e em Évora, e todas as informações sobre isto estão disponíveis em fundação-ais.pt. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está também sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página de internet, já sabe, fundação-ais.pt. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, e editar e levar até si este programa. E já sabe, despeço-me também com amizade, como sempre. Até para a semana, se os quiser.